Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos então no nosso segundo capítulo do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E nesse segundo capítulo, gente, também maravilhoso, porque eu amei o primeiro, eu também amei esse segundo, e eu tô achando incrível o estudo dessa obra maravilhosa de Manuel Filomeno de Miranda. Então, após aquele evento, aquela conferência maravilhosa e enorme a nível espiritual, os espíritos vão se reunir. Primeiramente, então, eles dizem que vão cumprimentar o Dr. Bezerra de Menezes, agradecer a presença e as palavras, e vão então receber um pedido muito especial do casal Antonelli, né? O marido se chama Jacques Werner e a esposa eles chamam só por enquanto de Senhora Antonelli. Então eles lideram uma clínica psiquiátrica há mais de 50 anos, né? Que eles fizeram muitos esforços e estudos para construírem essa clínica psiquiátrica. Só que eles estão pedindo auxílio espiritual, porque muitos dos enfermos dessa clínica estão sendo obsediados principalmente em relação ao álcool e às drogas, e eles estão pedindo então esse auxílio dos amigos espirituais. E então, através desse pedido de ajuda, eles se reúnem, então convidam Manuel Filomeno de Miranda, José Pititinga, Dr. Inácio Ferreira, que vai coordenar essa equipe espiritual, Dr. Juliano Moreira, que foi o orador, vamos assim dizer, da conferência do primeiro capítulo, e vão então fazer uma reunião inicial. Então eles falam, primeiramente a gente tem que fazer uma reunião inicial com o mentor espiritual daquela clínica, e aos poucos então a gente vai trabalhando as necessidades e vendo o que deve ser feito lá nessa clínica a nível espiritual. Então, gente, é muito bacana, porque daí eles vão falar primeiramente desse casal Antonelli, por exemplo, que pede o socorro. Eles vão falar que essa senhora Antonelli, que é a esposa do Jacques, ela é uma grande médium de efeitos físicos e ectoplasma, né? Não sei se vocês sabem, mas os efeitos físicos do ectoplasma, ele materializa espíritos e objetos. Então, não sei se vocês já viram imagens por aí, mas o ectoplasma é uma substância que sai dos orifícios do médium. Então, orelha, ouvido, nariz, boca, vai saindo essa substância e vai então materializando ou o espírito ou qualquer objeto. E isso permanece material mesmo até depois dessa comunicação mediúnica. E através da sua mediunidade, fala que ela é super adorável, afável, ela estava auxiliando esses enfermos obsediados, aliás, lá nessa clínica que eles coordenavam, a fim de auxiliar então na cura e na melhoria dessas pessoas. Dizem aqui, olha que bonito sobre ela: todo o tempo de que dispunha sabia aplicá-lo a serviço do bem, tornando-se verdadeiro exemplo de medianeira espírita, humilde e responsável, cativando a simpatia e o afeto de todos quantos dela se cercavam. E aí depois eles se reúnem então para trabalhar essa ideia, como vai ser feito então esse trabalho a nível espiritual. E aí temos uma narrativa lindíssima do Dr. Juliano Moreira, que a gente citou no primeiro capítulo, que já fez uma bela narrativa no primeiro capítulo, e ele vai contar mais ou menos a sua história, como é que se deu os seus interesses no estudo da saúde mental. E aí ele vai contar que, além de médico psiquiatra na Terra, ele foi um grande estudioso e lutou muito contra o racismo, porque ele até fala, eu tive a grande oportunidade de nascer afrodescendente, então eu fui negro e eu sempre lutei pelos direitos dos negros, porque naquela época, mas na verdade a gente vê que hoje ainda, infelizmente é assim, o negro era considerado um ser inferior. Então, todas as mazelas, todas as doenças que eram cometidas aos negros, eles achavam uma razão na sua inferioridade. Então, não eram relação com o organismo ou com a mente, muito menos
com o mundo espiritual, e sim é levado à sua inferioridade. E aí ele fala que por toda a sua jornada aqui na Terra, carnal, ele estudou muito, lutou muito em face dos direitos dos negros e em face dos direitos dos enfermos psiquiátricos, que ele tanto amava, essa sua profissão. Ele era de Salvador, como eu disse no primeiro capítulo, e depois ele se mudou durante alguns anos para o Rio de Janeiro. E é muito legal que a gente vê o grande estudioso que ele foi, porque ele entrou na faculdade de medicina antes dos 15 anos de idade, e aos 22 anos de idade ele já era doutor em medicina. Então vejam, é um exemplo de espírito, não é mesmo? E aí ele vai narrar todo o trabalho que ele fez, mas apesar dele ter sido um homem tão estudioso e tão bom para as pessoas, ele não era espírita, muito pelo contrário, ele acreditava que os espíritas e o espiritismo corroboraram para piorar a situação dos enfermos psiquiátricos. Então ele achava que ao invés de ajudar, de explicar, piorava. Então ele era um grande materialista, ele diz mecanicista, e infelizmente não acreditava. Então só depois do seu desencarne, então, que ele foi acreditar no espiritismo e nos espíritos. E aí ele diz que muda toda a sua vida, porque explica tudo. Porque a psiquiatria tem muita relação com o mundo espiritual. 100% das vezes tem alguma relação. Não é só uma doença do corpo, e sim da alma. Então é muito legal. E aí ele até conta essa parte do preconceito, uma história muito triste, que ele vai narrar que frequentou diversos eventos internacionais e nacionais, e num desses ele foi barrado no portão porque o porteiro pensou: não, o negro não deve frequentar esse tipo de evento. E com toda a sua humildade e gentileza, ele se explicou que ele era um dos conferencistas, então ele teria que entrar e teria que sentar lá em uma daquelas cadeiras lá da frente. E obviamente o porteiro, com muita vergonha, acabou por deixá-lo entrar. Então, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia ainda ocorre essas situações tristes e ainda há o preconceito, mas a gente tem que, aos pouquinhos, tentando mudar a mentalidade das pessoas e fazendo a nossa parte, porque nós sabemos que uma raça, uma cor diversa não faz maior sentido a gente diferenciar de uma outra pessoa que tem outra raça e outra cor, Enfim, ainda mais a nível espiritual. E aí ele fala: chega-se por fim à conclusão de que não existem doenças, mas sim doentes. É o ser em si mesmo, o espírito, que traz os fatores predisponentes e preponderantes para as enfermidades, aliás, de todo e qualquer porte, não apenas as de natureza psicótica, em razão dos conflitos e desajustes que se permitiu em existências transatas. O espiritismo dignificou o ser eterno, nele situando as causas das aflições de todos jaez. Nele também se encontrando os recursos preservadores da saúde, assim como da sua recuperação. Então essa é uma das partes da sua fala maravilhosa. Então só lendo para vocês conferirem, a gente faz aqui um resumo super rápido, mas vocês têm que ler o conteúdo do livro, que é maravilhoso. Confiram todo o conteúdo, é maravilhoso, toda essa narrativa do Dr. Juliano. E em breve eles começarão então essa jornada maravilhosa, o estudo e auxílio espiritual nessa clínica psiquiatra. Mas é muito interessante toda essa narrativa, toda essa mudança de pensamento, de crença do Dr. Juliano. Pijitinga até pergunta depois: mas agora, depois do seu desencarne, doutor, que você já acredita no espiritismo e na imortalidade da alma, como o senhor vê então essas obsessões? Então ele vai dizer que tudo faz sentido, que apesar dele ter sido uma pessoa materialista, ele sempre buscava algo a mais, ele sempre buscava a lógica, a razão, e sempre faltava algo que ele não sabia o que era. E depois que ele desencarnou e conheceu todo esse mundo espiritual e todas essas crenças do mundo dos espíritos, ele viu que não tem outro sentido a não ser relacionar as doenças do corpo com as doenças da alma, principalmente nessas
doenças, né, que a gente está tratando, que são as psiquiátricas. Então, gente, é maravilhoso esse capítulo. Eu estou adorando o livro e espero que vocês também. Esse capítulo foi um pouquinho maior, a gente passou um pouquinho os minutinhos, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam estudando do lado daí e compartilhem com os amigos, postem a hashtag Desafio 20 Dias no Visão e deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse estudo, tá bom? Um beijo e até amanhã no nosso terceiro capítulo.